Então, pessoal, vamos começar aqui desenhando a nossa cabeça, né, com diferentes ângulos. Vamos começar aí desenhando uma circunferência e um eixo imaginário aí, vertical. A gente traça um eixo curvo, e embaixo dessa circunferência a gente traça aí a espécie de um arco para fazer a porção do queixo. Depois a gente traça mais dois eixos horizontais. Esse primeiro eixo aí é para marcar a altura onde vai ficar os olhos, e o segundo eixo a gente traça um pouquinho mais acima, é a altura onde vai ficar aí, no caso, o cabelo ali, né, aqui da parte da testa. Onde a circunferência aí se encaixa com o arco do queixo é a altura do limite aí onde a gente vai desenhar o nariz. Então a gente começa a traçar linhas mais orgânicas, olha só, para fazer abaixo do nariz a boca, né? Depois um pouquinho acima ali da linha dos olhos a gente traça o desenho das sobrancelhas, e reparem que a altura da orelha fica entre a linha do nariz e a linha dos olhos, geralmente, né? Então a gente coloca aí o queixo um pouquinho mais quadradinho, né? Alguns têm um queixo mais redondinho, mais rechonchudos, mais magros, mas o procedimento é o mesmo. Então, nesse segundo exemplo aqui a gente faz a mesma coisa, a gente traça um oval, né? E um arco aí para fazer o eixo imaginário vertical. E depois a gente traça mais dois eixos horizontais. O primeiro eixo aí, o de baixo, é onde vai ficar a linha do nariz. O segundo eixo aí, horizontal, curvo, é onde a gente vai ficar a linha dos olhos, né? Onde a gente vai desenhar os olhos. Então a gente começa aí desenhando o nariz, marcando aí o desenho do nariz, e depois os olhos. Eu gosto sempre de começar fazendo aí o desenho da cabeça pelo nariz, né? Porque além de ele fazer a divisão de primeiro e segundo plano, né, na pose de 3/4 de frente, a gente também delimita aí o centro do desenho. Então eu sempre gosto de começar pelo nariz. Reparem que eu coloco aí meus eixos imaginários curvos, a linha curva, né, cheia, e lá atrás tracejado, como se fossem formas transparentes, né? É como se a gente estivesse enxergando aí através de uma parede, por exemplo, procurando sempre enxergar a forma como um todo, como se elas estivessem transparentes. Então esses arcos eu traço para baixo, para dizer e para mostrar para o nosso observador que a cabeça, essa pessoa está olhando para baixo. Agora, nesse terceiro exemplo aqui, a gente vai inverter, vai desenhar um oval, e essas linhas curvas aqui, esses eixos imaginários, a gente vai desenhar aí para baixo, né? Como se a gente estivesse vendo a cabeça de baixo para cima. Então eu faço aqui as curvas cheias, e lá atrás, na volta, eu traço tracejado, porque ela está, a oval que está na frente, né, desse modo aramado, digamos assim, dessas formas que estão transparentes no espaço. Reparem que para desenhar um nariz, eu desenho primeiramente a espécie de uma pirâmide, né, vista de baixo, uma pirâmide de base triangular. Reparem aqui que no desenho do queixo eu também vejo a parte de baixo do pescoço, né? Eu estou olhando aqui de baixo para cima, e nas linhas de construções horizontais, nos eixos imaginários horizontais, segue o mesmo esquema, né? O mesmo exemplo. Eu desenho aí na altura da linha que representa a altura dos olhos, eu desenho os olhos. Logo abaixo dessa linha eu desenho aí o nariz, a altura da linha que representa o nariz. Logo abaixo aí do nariz eu faço um pequeno traço para representar a boca, a cavidade dos olhos, aí um pouquinho acima dos olhos o desenho das sobrancelhas. Faço mais um eixo imaginário vertical e vou fazendo aí o desenho da minha cabeça, né, moldando melhor aí a organização com formas orgânicas, né. E lá acima da sobrancelha eu desenho mais um eixo horizontal curvo, né, para representar aí a delimitação da testa, ou se eu fosse desenhar o cabelo, né, seria aí a altura aí onde bateria o cabelo. Então a gente está desenhando uma pirâmide de base triangular aqui separadamente, para vocês entenderem a estrutura, né, básica aí do nariz no rosto. Então essas linhas tracejadas é porque elas não aparecem, mas a gente sabe que existe, fica atrás, né, dessas faces aí principais da visão da pirâmide, né, desse nosso sólido geométrico. Agora a gente vai pegar um lápis 6B e vai delimitar aqui melhor
sobre o traço dos esboços, que eu gosto sempre de desenhar com azul, né? Se eu colocar para escanear, por exemplo, no modo preto e branco, numa máquina de scanner, né? Numa multifuncional, por exemplo, no modo preto e branco, ele não vai detectar os traços do esboço azul, e eu vou conseguir aí, sem utilizar a borracha, né, fazer o nosso desenho aí mais com os traços que me interessam, no caso esses traços de lápis aí que eu já utilizo como se fosse uma arte final, né? Então o traço azul ele serve para diferenciar o esboço, né, que eu sempre faço com traço azul, e já os traços mais orgânicos e mais necessários eu consigo fazer aí, eu gosto de fazer com um lápis. Então eu coloco aí já a delimitação de alguma parte de sombra e já coloco aí algumas marcações também para mostrar que a cabeça ela tem um modo meio que emblocado, né? Blocos de sólidos geométricos, né? Já tem uma tridimensionalidade aí em forma de blocos de sólidos geométricos, né? A cabeça humana ela tem essa questão aí da tridimensionalidade, aí da perspectiva, né, como se elas fossem paralelepípedos. Então, por isso a gente coloca aí alguns traços já para delimitar as várias faces, né, e planos da cabeça. Então, para isso servem esses blocos aí de sólidos geométricos, e eu já faço algumas marcações também aí do sombreado, né? Escolho um lado para ser a luz, um lado para ser a sombra está sempre do lado oposto da luz. Então a gente consegue fazer aí o desenho visto de frente, né? O ângulo, a cabeça sendo vista de frente, a cabeça olhando para baixo, né? Essas curvas, esses eixos imaginários curvos aí, a gente desenha eles curvos, né? Côncavos, né? Voltados para baixo. Então vai dar a angulação de uma cabeça olhando para baixo. E quando a gente quer desenhar uma cabeça olhando para cima, né, um ângulo olhando para cima, a gente faz aí essas linhas, esses eixos imaginários convexos, ou seja, curvos, né, para baixo aí, e isso vai dar uma noção clara de que a gente está desenhando uma cabeça olhando para cima, né, e o observador está enxergando aí o ângulo dessa cabeça, vendo essa cabeça desenhada, a visão de baixo para cima. A gente consegue ver inclusive a parte de baixo do queixo, ali do pescoço, e toda a perspectiva do nariz, dos olhos, elas têm que estar alinhadas com esses eixos imaginários, né? No caso aí o nariz, né, no eixo imaginário curvo, vertical, tem que estar ali próximo ou em cima desse eixo vertical, assim como a altura dos olhos, da sobrancelha, da testa, né, dos cabelos e da boca também, né? Então tudo acompanha esses eixos verticais aí, imaginários, e os horizontais, né? O primeiro eixo horizontal é sempre o encontro com a circunferência, com a parte do queixo, né, para delimitar o nariz. O segundo dos olhos, o terceiro aí da testa. Então, esse é o nosso trabalho, diferentes ângulos da cabeça. Espero que tenham gostado. Um abraço do Ailton Teodoro.